Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Hoje eu vou trazer um tema aqui que é muito bacana de se fazer dentro da escola, dentro do ensino superior e como reflexão para a vida, que são as múltiplas inteligências de Gardner. É um trabalho construído aí com muito carinho para que você possa entender de que forma abordar cada tema, qual a importância da reflexão mediante as diversas áreas de inteligência e não somente um segmento de inteligência, e eu trago exemplos práticos, como eu trabalharia, por exemplo, dentro da escola, seja num contexto de feira, num contexto de aulas mesmo curriculares, numa linha de que podemos ampliar as possibilidades de ensino, tá? Bem, em linhas gerais, o objetivo fala justamente da ideia de Gardner em que desenvolvesse um método de análise de inteligências, né? Antigamente a gente tinha um teste do QI que predominava a inteligência lógico-matemática, né? Raciocínio lógico, cálculos. Então modificaríamos aqui a pergunta: quão inteligente você é? Para de que modo você é inteligente, né? Qual é a área que você tem uma facilidade de aprendizado? Por isso que hoje a gente vê, por exemplo, a nossa base nacional comum curricular abordando a pluralidade do ensino, né? Você ensinar por diversas maneiras para que o aluno possa compreender de forma mais efetiva, tá? Pois bem, aqui são as inteligências de Gardner e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, dando exemplos práticos. Dentro das áreas de interesse, vamos iniciar aqui pela lógico-matemática. É a capacidade de utilizar números de maneira efetiva, aplicando-os em análises e usando o raciocínio de forma adequada em cálculos matemáticos, pensamentos lógicos, raciocínio indutivo e dedutivo, também na resolução de problemas, na identificação de padrões e relações e na abordagem e verificação de hipóteses. Pois bem, profissionais, né, que estão muito próximos dessa inteligência, matemáticos, cientistas, contadores e pesquisadores. As atividades mais adequadas devem envolver tarefas de raciocínio lógico, gráficos, tabelas com informações e cenários para análise e interpretação de dados. Bem, eu trabalharia oficina de jogos lógicos, oficina de cálculos matemáticos, oficina de raciocínio e a matemática inclusiva. Dentro aqui de oficina de jogos lógicos, existem as possibilidades dos jogos de tabuleiro, né? Trabalham muito nessa pegada. Então, os xadrez, os puzzles, o sudoku também. Dentro aqui de jogos eletrônicos, o campo minado, né? Para quem nunca jogou, no Windows tem o campo minado, é muito legal. Esse joguinho aqui que tem na sua Play Store, né? O Flow Free Bridges. É muito bacana, você tem que ligar esses pontos aqui sem que haja justamente esse momento de contato entre eles, tá? Aqui está o campo minado, então é super lógico, porque você pega, por exemplo, ó, esse número 1, ele indica o seguinte: quando você clica aqui, a primeira vez que tu abre, ela é uma vez em que você tem que chutar mesmo, é no chute. Abriu, se apareceu esse número 1, ele indica que nos quadrados ao redor do 1 tem uma bomba. Nesse caso, se ele abriu todos e só restou esse quadrado, obviamente a bomba está aqui. Você coloca uma bandeirinha dessa aqui, ó. Aí quando você vem para esse número 1 aqui, análise em cima dele, se aqui tem uma bomba, aqui não é, ó, tá? Então, sempre no quadrado central, ele indica quantas bombas ao redor tem. Então, se a gente pega, por exemplo, esse quadrado aqui, tá? Ele disse que aqui tem uma bomba. Então, se aqui tem duas bombas, e esse quadrado aqui, ó, só pode estar a bombinha aqui e aqui, porque os outros estão abertos. E no 2 está no centro, então ele indica que ao redor, nos quadrados ao redor, tem duas bombas. Então, você já marca duas bandeiras, tá? E nesse processo de lógica, você vai abrindo os demais quadrados. É bem legal. Bem, na oficina de raciocínio, palavras cruzadas, quebra-cabeça e mímica também é bem funcional. O jogo da onça, para quem nunca jogou, os cachorros têm por objetivo que encurralar a onça, fazer com que ela fique sem movimentos. E a onça, assim como, por exemplo, na dama, né? Se esse cachorro está aqui e esse sai para cá, a onça pode pular para essa casa e comer esse cachorro. Então, um jogador vai ser a onça, um jogador controla os cachorros. Matemática inclusiva, trabalhar soroban e a tabuada em braille.
Então, olha que bacana aqui o Soroban para cálculos para deficiente visual. O Braille também, né? Falar um pouquinho dessa pegada dos cálculos também. E vamos entrar em inteligência linguística, tá? Então, ela refere-se às habilidades relacionadas à linguagem, que envolvem comunicação oral, a comunicação verbal, bem como os diferentes domínios da língua de caráter morfológico, sintático e semântico. Os profissionais próximos, escritores, tradutores, advogados, professores e conteudistas. Atividades mais apropriadas para essa área devem incluir narrativas bem elaboradas, discussões e debates sobre temas relacionados ao conteúdo em questão. Além disso, é importante indicar links complementares de meios de informação, de blogs, livros e artigos. Bem, eu trabalharia comunicação em Morse, oficina de produção textual, oficina de raciocínio e o português inclusivo. Então, dentro da comunicação em Morse, fala um pouquinho da história da comunicação que mudou o mundo. Foi revolucionário, né, essa comunicação. Ia falar um pouco do aparelho, do código, então ia mostrar um pouquinho aqui do aparelho Morse. Ia falar um pouquinho sobre o conceito desse mapa, né, com os sinais, né? Então, por exemplo, um pontinho é um sinal curto, o traço é um sinal longo, ou seja, pedir para que eles pudessem interpretar alguns sinais também. Isso é bem legal trazer essa cultura do Morse. Na oficina de produção textual, falar um pouquinho de redação, produzir cordéis, eu acho muito legal trazer essa cultura do cordel. No raciocínio, trabalhar o soletrando, o jogo da forca. Então, os meus alunos adoram, por exemplo, trabalhar em tempo vago, forca no quadro, né? Você desafiar uma fileira, desafiar outra. E o soletrando, aquele que a gente via na televisão, também é muito legal. Você trabalha muito essa inteligência de compreender quais as letras, de que forma se tem acento, fazer indicação dos acentos, tá? Esse raciocínio linguístico é muito legal. E o português inclusivo, Libras e Braille, tá? Então, trabalhar aí o alfabeto em Libras, trabalhar a escrita em Braille, para quem puder fazer uso também da régua, né? Fazer a escrita, quem sabe até produzir um texto, um cordel em Braille e levá-lo para alguém que pudesse apresentar para um deficiente visual fazer essa leitura. Acho que seria uma conexão, um link muito legal. Bem, inteligência espacial. Ela pode ser definida como a capacidade de entender o mundo de forma tridimensional, física e mental, ligada à habilidade de interpretar e criar imagens, seja por meio da forma, textura, cor ou uso do espaço físico. Profissionais ligados a essa área, artistas, engenheiros, pilotos, arquitetos, designers, geógrafos e profissionais de moda. O talento com que possui inteligência espacial, bem desenvolvida, responde muito bem a estímulos com cores, imagens, ilustrações e gráficos, além de jogos e recursos multimídia visualmente atraentes. Bem, eu trabalharia aqui dentro jogos eletrônicos de noção espacial, oficina de mapas, jogos práticos de noção espacial e a noção espacial inclusiva. Bem, jogos eletrônicos, a gente tem o Tetris, o Angry Birds, o The Sims. Então eu falo sempre do ângulozinho do Angry Birds. No tap and ball, quando você tem que dar um tapa nessa bola de forma que ela passe por cima da defesa, tá? O The Sims, ele é sensacional. Eu gosto muito de trabalhar o The Sims com a questão de você reproduzir, por exemplo, a sua casa, os cômodos da sua casa, os cômodos da escola, né? É bem bacana. Jogos práticos, eu levaria Lego, War, Dama, xadrez. Faria aquele jogo de medidas e porções, né? Você pega um copo e, o líquido que está nesse copo, ele enche o outro copo, que ele é de um formato diferente. Isso trabalha toda essa noção espacial também. Oficina de mapas, corrida de orientação ou de aventura. Falar um pouquinho, né, sobre criar mapa, criar essas plantas, né? Plantas de casa também. Aqui o exemplo de um mapa, né, de uma corrida de orientação. Então você tem aqui o triângulo indicando o início da corrida, os pontos de controle, essa prova tem 18 pontos de controle, e o círculo duplo é o final da prova. Esse aqui utiliza-se bússola, então, ou seja, até passar, né, esse conhecimento do uso da bússola, os pontos cardeais, muito conectado à inteligência espacial. Aqui é uma imagem de uma corrida de orientação.
a galera aqui, né? Uma corrida que envolve muitas pessoas de diversas idades. Aqui é o prisma, onde eles têm que encontrar, eles têm que passar exatamente pela ordem dos pontos de controle. Ele não pode passar no ponto 1 e no ponto 5. Ele tem que ir gradualmente ponto 2, 3, tá? Bem, noção espacial inclusiva, trabalharia o goalball, futebol para cegos e o Marco Polo. Para quem lembra lá do Marco Polo, aquela brincadeira na piscina, né? Que você está vendado e aí você tem que colar alguém dentro da piscina e a galera grita, Marco, você tem que falar Polo. E aí você vai, pelo som, você vai compreendendo em que local da piscina essa pessoa está para você poder pegá-la. O pessoal faz o Marco Polo fora da água também, tá? Como eu trabalho com natação, eu utilizo muito esse recurso. A corrida temporizada e a vendada, então você pode pedir para o aluno atravessar de um lado para o outro da quadra e contabilizar. Ele caminhando, hipoteticamente, fez em 3 minutos. Você vira para ele e fala, tá, agora eu quero que você faça em 5. Ele tem que compreender que o espaço-tempo, para ele fazer em 5, ele tem que reduzir a velocidade dele para chegar do outro lado em 5 minutos. Assim como, de mesmo modo, se você pedir ele para chegar, por exemplo, em 50 segundos, ele tem que ter a compreensão que o espaço-tempo tem que ser menor. Então, ele tem que aumentar a velocidade. Esses jogos são bem legais, que trabalham muito essa noção espacial. Então, aqui uma imagem do goalball. É uma bolinha com guiso. Ela tem um apito aqui dentro, um sininho, na verdade, tá? Os atletas são deficientes visuais, alguns completos, outros parciais. Utiliza-se por modo de proteção para equilibrar, né? Para você equiparar todos os atletas, mesmo aqueles que têm pouco da visão e outros que é ausência total, todos eles são vendados. E aí o objetivo é você fazer gol. O gol realmente tem a largura da quadra e quando um atleta rola, ele vai escutando o sino dentro dessa bola e ele tem que ir lá e fazer a defesa. Bem, o futebol para cego. A gente tem aqui o goleiro, é o único que enxerga. E atrás das traves você fica com esse profissional aqui, que inclusive é o que vai dar a noção espacial através da batida na trave. Então, quando a equipe dele está de posse de bola, ele dá pequenas batidas na trave ali, alguns até chamam, para orientar o atleta dele de qual é a direção que está o gol. E o guiso na bola também ele vai direcionar onde está a bola. Inteligência sinestésica corporal. Essa daí está muito conectada com a minha disciplina. Se refere ao conjunto de habilidades que facilitam a conexão e coordenação da mente com o corpo, permitindo controle e precisão sobre ele, sendo responsável pela gestão de força, coordenação, equilíbrio, velocidade e flexibilidade. Os profissionais nesse campo, atletas, bailarinos, fisioterapeutas e pessoas que têm habilidade, que têm facilidade em práticas corporais, tá? Profissionais sinestésicos, lembrando que sinestesia, relacionada a movimento. São entretidos por atividades que utilizem envolvimento físico ou que possibilitem a exploração de ambientes virtuais, tá? Então, eu trabalharia jogos eletrônicos sinestésicos, oficina da história do movimento, oficina de tipos de exercício e esportes e atividades inclusivas. Nos jogos eletrônicos sinestésicos, trabalhar, por exemplo, Just Dance ou jogos em que faz uso do Kinect, para que você possa gerar movimento e esse movimento ser reproduzido no jogo. Eu gosto muito do Just Dance, que você trabalha toda uma questão de desenvolvimento também da composição de atividades rítmicas e expressivas. E ele é super colorido, ele é super chamativo, né? A molecada gosta bastante. Aqui, por exemplo, parece ser o Star Wars, né? Ele está fazendo uso do jogo aqui, conforme a movimentação da mão, o jogo reproduz isso. Então, segurando o Kinect num jogo de boxe. Então, hoje tem muitos jogos, né, que você faz uso dessa câmera para reprodução. Então, você acaba se movimentando um pouco. Eu abordaria um pouco essa temática. Oficina de tipos de exercício. Olha que legal. Falar um pouquinho de diferença de atividade e exercício. Falar de exercício aeróbico e anaeróbico. Dar exemplos deles. Tá? Dar exemplo do que é atividade e do que é exercício. Qual é aquela que você faz no dia a dia e qual é aquela que você faz de forma organizada com o objetivo aí de ganho de algum componente de capacidade corporal. Falaria do bloco de atividades, vários deles, né? Então a gente tem aqui atividades rítmicas, o que entraria dentro delas? Lutas, ginásticas, esporte e práticas corporais de aventura. Alô, BNCC. E daria exemplo de todas elas. E a gente dentro de esporte ainda pode falar das categorias esportivas,
Então, esporte de invasão, esporte de precisão, esporte técnico combinatório e exemplificá-los. História, né, aqui do movimento, eu falaria um pouquinho dentro dessa oficina do processo embrionário, como é que se dá o processo desde o feto até o nascimento da criança e o seu desenvolvimento. É bacana falar até de Galahu, falar resumidamente um pouquinho dessas fases de desenvolvimento motor. Falaria um pouquinho da concepção do corpo da pré-história até os dias de hoje, da cultura corporal do movimento, como é que era a visão do corpo para movimento em várias etapas do processo humano, né? Será que hoje o seu objetivo de movimentação corporal ele é exatamente o mesmo objetivo que na Grécia Antiga, que na Idade Média, que, por exemplo, no período pré-histórico? Então, acho que contextualizar isso é muito legal. Aqui é a ampulheta de Galahu. Dentro de atividades inclusivas, eu abordaria, por exemplo, as instituições que trabalham com inclusão, Special, Paralimpíadas, Paradesporto, e exemplificar, falar um pouco desse desporto adaptado. Falaria um pouquinho de, talvez, acessibilidade estrutural, chão tátil e outros elementos importantes. Então, aqui é eu com um atleta meu, o Thiago, tá? Hoje não treino mais o Thiago, mas ele desenvolve aí na área de atletismo, natação. Então, essa daqui é a Special Olympics Brasil. Também ex-atleta meu da natação, tá? Aqui é a categoria com flutuador. Na Special Olympics você tem nos 25 metros livre a categoria com e sem flutuador. Então, se o aluno opta por fazer com flutuador, você acompanha ele ao longo do processo sem encostar nele para que ele não seja eliminado, tá? O aluno que às vezes tem medo de estar na raia sozinho. Bem, imagem do chão tátil. Então, acho que dá pano para manga aí para abordar bastante sobre. Inteligência musical, como o próprio nome já diz, está totalmente conectada à música, a capacidade de aprender, interpretar e diferenciar padrões, notas, timbres, melodias e ritmo. É aquele clássico tema do talento, né? Aquele aluno, aquela pessoa que às vezes tem um instrumento, pega um instrumento musical e aprende muito rápido, ou nunca fez aula nenhuma e já consegue conectar. Está relacionado a ritmo também dentro de atividades físicas, tá? Então, os profissionais nesse campo, compositores, professores de músicas e músicos, inclusive os amadores. Esse tipo de talento precisa ser estimulado por recursos de áudio. As apresentações multimídia são um excelente caminho, tá? Então, é bem legal você poder gerar essa possibilidade. Algumas escolas, inclusive, têm conteúdo de música dentro do componente curricular. Eu trabalharia jogos eletrônicos musicais, jogos práticos musicais, né? Oficina da história da música, ritmos musicais através do túnel do tempo. Hoje, se você tem, por exemplo, o funk sendo um ritmo que ele é muito disseminado, será que sempre foi assim? Década de 80, como é que era? Anos 20, anos 50. Então, acho que fazer um pouco desse apanhado ao longo das décadas e mostrar quais eram as músicas que predominavam, amplia a concepção do aluno de que, através até da regionalidade, ou seja, no Rio de Janeiro, será que em Goiás é exatamente as mesmas músicas? No sul do Brasil? Eu acho que trazer essa cultura também é bem legal, tá? Ampliar o repertório deles. Nos jogos eletrônicos aqui, Just Dance, karaokê, qual é a música? Eu acho sensacional. Às vezes, através de um ritmo, ele identificar, através de uma palavra, uma música que tem a palavra amor, e ele cantar. Eu acho que isso está muito conectado aí também a essa inteligência, tá? O Gênios é sensacional, inclusive até para trabalhar na inclusão, tá? Porque além dele acender a luz, né, ele vai dando uma sequência para você ir seguindo a sequência, cada luz tem um tom. Então, através do tom, você vendado, você, né, sabendo onde ele está localizado ali, você consegue ir fazendo o passo a passo junto a ele. Aqui o programa Qual é a Música, né, passava no SBT. Como eu comentei sobre trabalhar a tendência musical, falar dela através dos anos, dentro aqui do túnel do tempo. E falar da musicoterapia para inclusão, né? Olha que legal, dos benefícios da música para inclusão. Então a gente observa aí diversos benefícios aí. Essa empresa aqui na verdade essa instituição é o Castelo, tá? Lá de Portugal. Eu acompanho eles pelo YouTube e eles fazem um trabalho magnífico, utilizando diversas ferramentas, dentre elas a música para com os seus usuários aí com inclusão. Bem, inteligência interpessoal está relacionada com a capacidade de compreender as emoções de outras pessoas
e agir de maneira correta diante delas. Ou seja, diz respeito a habilidades sociais e de relacionamento com outras pessoas. Essa habilidade deveria ser muito mais trabalhada na nossa humanidade, né? Bem, profissionais aqui, educadores, políticos, psicólogos, vendedores e treinadores. A aprendizagem social é a maneira mais eficaz para conquistar a atenção do talento com inteligência interpessoal bem desenvolvida, que aprende por meio da colaboração e da construção de relacionamentos com seus pares. Eu trabalharia jogos cooperativos, eles tinham que estar presentes nessa inteligência, né? Jogos sensoriais, criação de aplicativos ou redes sociais, isso é muito legal, e atividades inclusivas, tá? Dentro aqui de criação de aplicativos, olha que legal, você criar, por exemplo, uma empresa fictícia, onde você vai atender essas pessoas, né? E aí você vai vender, por exemplo, você vai falar do seu aplicativo, criar uma rede social, né? De que forma eu posso, um aplicativo que eles possam gerar interação. Isso é muito legal, porque a gente trabalha justamente além da conexão da criação, essa conexão de criação e relação interpessoal. Jogos cooperativos, a gente tem um exemplo paraquedas, caminhada, corrida orientada, são diversas as possibilidades. Esse aqui é também uma dinâmica muito legal, né? Várias pessoas segurando cordas, então eles têm que juntos levar, por exemplo, um objeto para um determinado local. Um tipo de jogo cooperativo também, duplas, tá? Transportando, por exemplo, uma bola, pode ser através de um circuito, passar por cones, pode ser levar de um ponto A para um ponto B, pode ser todo mundo junto com os colchãozinhos e uma bola, né? A dupla levanta, rola essa bola, a outra dupla aqui já pega essa bolinha, levanta, essa primeira dupla já vai para o outro lado para você poder fazer como se fosse uma escada em progressão com o movimento dessas duplas. Então tem que ser coordenado, tem que haver uma atividade colaborativa total dos alunos. Sensoriais, falar um pouquinho dos jogos táteis e do paladar. Eu dou um exemplo aqui, ó, essa dinâmica é sensacional. Você tem que adivinhar através do tato, por exemplo, e trabalha muito essa confiança de quem colocou os objetos ali. Né? Pode ser objeto, pode ser um animal, pode ser, por exemplo, uma textura que ele tente identificar. E isso você vai colocar sua mão na caixa confiando naquela pessoa. Eu acho que é um trabalho que seria bacana para trazer um pouco desse elemento. Falar um pouquinho também do paladar através dessa abordagem, né? Reconhecimento, por exemplo, de fruta. Eu já vi o pessoal trabalhando isso aqui, colocando cubo de gelo. Então ele pega, por exemplo, um morango, bate, ou ele pega algo característico com gosto e coloca lá, e a pessoa chupa o cubinho do gelo, também é legal. Inteligência intrapessoal. Ela diz respeito ao conhecimento de si mesmo, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de se conhecer num grau mais profundo, a ponto de saber exatamente o que deseja, o porquê de seus gostos e motivações. Então, profissionais nessa área, professores, né, principalmente os universitários, palestrantes e consultores. Esse profissional valoriza e concentra-se em aspectos internos de aprendizagem, portanto, está mais propenso a ser motivado quando convidado a explorar e aprender com suas próprias experiências, a partir de introspecção e reflexão. Eu trabalharia oficina de atividades de yoga, meditação e pilates, desde a abordagem de falar um pouco sobre que essas atividades você consegue refletir, são atividades que trazem calmaria, muitas delas entram dentro de ginástica de conscientização corporal, né? Poderia trabalhar um pouco a diferenciação dessas ginásticas para a ginástica, por exemplo, de condicionamento físico, oficina de desenho e pintura, expressar sua arte, expressar o que você sente através de uma pintura, de um desenho, é muito legal, até através de uma redação, tá? Isso também é bem bacana trabalhar a redação também nessa inteligência. Criação de jogos e esportes, criação de empresa de viagens, olha que legal, você criar uma modalidade esportiva, você criar um jogo, como você gostaria que fosse o jogo ideal para você de videogame? Eu gosto muito de jogos survival, né? Então você fazer um jogo apocalíptico em que você é um personagem, que você tem que sobreviver, que você tem que coletar suprimentos e tal, olha que legal. Você estimula esse pensamento interno, o que te gera gosto? Qual é o ritmo musical que você gosta? Na empresa de viagem é muito bacana você citar, por exemplo, você fingir um atendimento onde a pessoa que estiver com você, um outro aluno, a pessoa que visitar o seu stand, ela senta ali e você fala, olha, que país você gostaria de ir? Qual é a comida que você quer que tenha no seu
cardápio, quais os locais que você quer visitar, nos locais que forem animados, qual o estilo de música que a gente coloca para tocar para você. Olha quanta coisa através de um briefing que você vai fazer com que essa pessoa possa estar te dando elementos e dessa maneira refletindo internamente o que dá gosto a ela, tá? Atividades inclusivas e testes vocacionais. Então, aqui falei, ó, dos jogos eletrônicos, né? De criação de jogos. Então, por exemplo, pode criar um jogo de carta, um jogo de tabuleiro, criar esportes ou fazer adaptações esportivas. Eu já vi adaptações maravilhosas, eu sempre que possível dou esse exemplo. O Zaccarobol, criado aqui no Rio de Janeiro pelo professor Sérgio Zácaro, um aluno meu do 2º ano do Ensino Fundamental 1, criou uma adaptação do Zetaco, né? Você jogar o taco, né? O betis, conhecido como betis, com as raquetes do Zebol. Bem, nas atividades inclusivas, ó, rodízio de sabores, trabalhar gostos pessoais, nada melhor do que, por exemplo, trazer para aquela pessoa uma cultura da culinária, por exemplo, que ele nunca comeu, né? Quem sabe explorar, fazer um doce típico de alguma região brasileira, trabalhar, por exemplo, uma comida mexicana. Então, lembrando que inclusão, ela não está relacionada somente à deficiência. Você ser ponte para o conhecimento de quem não o detém, por conta da falta de elementos, da falta de acessibilidade, da falta de um condutor que esteja apto ali a fazer a conexão desse conhecimento com o educando, você está sendo inclusivo, tá? Trabalharia teste vocacional. Os testes vocacionais, eles fazem isso, né? De forma intrapessoal, de forma interna, você, através de um briefing, através de perguntas, você conseguir compreender qual seria a área que mais se assemelharia a você, né? Uma área profissional. Olha que legal para trabalhar aí. Inteligência naturalista é definida como a capacidade para perceber o meio ambiente e realizar classificações, distinções e manipulações dos diferentes elementos que o compõem. É muito legal trabalhar essa inteligência, principalmente falando um pouquinho de elementos, né? Falar um pouco, por exemplo, dentro da longevidade dos orientais. Muitas pesquisas demonstram que, por ter solo vulcânico, os solos vulcânicos produzem, por exemplo, muito magnésio. E a água deles, né, acaba sendo rica no elemento magnésio. Então, tem estudos que fazem essa correlação. Por que não apresentá-los, né? Profissionais aqui, geógrafos, meteorologistas, agrônomos, biólogos, paisagistas. Esse tipo de profissional é envolvido por treinamentos criados a partir de conceitos das ciências naturais, integrados em simulações interativas presentes em jogos e mundos virtuais. Então, olha que legal. Eu trabalharia aqui oficina de atividades de trilha, natureza, tudo conectado. Falaria um pouquinho, daria exemplo de trilhas locais, quais as regiões específicas. Tem pacote de viagem para algumas regiões do Brasil que você, através, né, de passeios de barca, visita determinadas praias e tal. Então, eu acho que essa pegada de trilha e passeios aí é bem legal para trabalhar. História e classificação das plantas, ecossistemas e terrenos, trazer essa cultura um pouquinho, né? A gente entra em ciência, a gente entra em geografia, acho muito legal. Oficina de práticas corporais de aventura, falar delas, dei exemplo, né, sobre a corrida de orientação, a corrida de aventura. Dentro da corrida de aventura, a gente tem a canoagem, a gente tem o trekking, a gente tem o mountain bike. Vamos falar um pouco de cada elemento, trazer essa cultura. O mountain bike, diversos locais naturais aí em que são realizados. Na realidade, a corrida de aventura está totalmente conectada à inteligência naturalista, né? Atividades inclusivas, oficinas de profissões naturalistas. Então, por exemplo, favorecer o conhecimento da cultura rural, plantações, processo do cultivo até o prato. É muito legal. Você sabe, por exemplo, o alface que chega na sua casa, qual é o processo que ele passa? Quanto aquele produtor rural vendeu aquele alface para que você compre ele por R$ 1,50? Será que ele lucra tanto? Olha que legal falar dessa cultura. Falar dos profissionais, ó. Falar um pouquinho do biólogo, do botânico, do jardineiro. Conhecer um pouco e apresentar sobre essas profissões. Então, olha aqui uma estufa orgânica. Mostrar o cultivo desde a semente até a colheita. Né? Eu acho que isso é muito legal, trazer essa cultura para eles, tá? Inteligência existencial. Diz respeito à capacidade do indivíduo de se situar em relação às facetas mais extremas dos cosmos, do infinito, buscando se situar em relação a determinadas características existenciais da condição humana.
Consiste na habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência, sentido da vida e temas espirituais. Isso aqui define muito essa inteligência, tá? Então, dentro aqui dos profissionais, a gente tem líderes espirituais, teólogos, filósofos. Esse tipo de inteligência ainda, pouco aperfeiçoado por muitos profissionais, está relacionado ao desenvolvimento do autoconhecimento e à capacidade de refletir racionalmente ao sentido da vida e temas espirituais. Então, eu trabalharia aqui oficina de meditação e reflexão da vida, criaria um ambiente lá, por exemplo, para colocar um psicólogo, um atendimento, para que você pudesse expor lá seus pensamentos, tá? Trabalharia um pouquinho desse conceito de ética, ética no esporte, eu faria algum link ali também, bem legal, exemplos clássicos aí e bem marcantes. Oficina da importância do cuidado com o corpo e mente, falar da liberação de neurotransmissores como dopamina, né, dentro da atividade física, relacionar que é a mesma liberação quando você come, por exemplo, um chocolate, qual a importância desses neurotransmissores, estudos aí que dizem, por exemplo, do cuidado com o corpo, da prática regular de atividade física, a secreção maior do glutamato, que tem relação direta com memorização. Então, tem muita coisa legal, né, para falar. Oficina de coleta de agasalhos, alimentos e brinquedos. Aqui eu faria, por exemplo, nada melhor do que essa inteligência que trabalha a reflexão, sentido da vida, parte moral e ética, de ajuda ao próximo. Você criar uma oficina de recolhimento, colocar um grupo responsável pela produção, pela divulgação, pela aquisição aí, né, o recebimento desses alimentos, desses agasalhos, pela conexão com alguma instituição para fazer essa doação. Eu acho que daria muita liga aí. Atividades inclusivas, oficina de profissões existencialistas, tá? Então, falaria aqui, por exemplo, da psicologia, dos filósofos, dos teólogos, líderes espirituais, trabalhar o respeito às diferenças religiosas, né? Por mais que você detenha uma religião sua, compreender que você deve, para se viver em sociedade, respeitar a todos. Bem, concluindo aqui, a gente tem em linhas gerais alguns exemplos práticos. Ele fala aqui, ó, que uma pessoa com inclinação artística pode não aprender, se comportar, articular ou quebrar avaliações da mesma maneira que uma pessoa com mentalidade lógica. Portanto, dentro das restrições impostas pelas necessidades comerciais ao aprendizado, é importante encontrar uma maneira de personalizar o aprendizado de acordo com a aptidão do aluno. Na educação corporativa, isso significa que as pessoas aprenderiam melhor e traduziriam esse aprendizado em desempenho no trabalho se realmente aprenderem da maneira que gostam. Bem, gente, chegamos aqui ao final da apresentação. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que ficou um pouco longo na totalidade. No Instagram ele estará separado por inteligências, então vai ficar um pouquinho mais curto e mais fácil de você compreender cada uma. Deixa aqui minhas redes sociais, né? Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code aqui para você ir lá direto para o meu Instagram, para você ir direto para o meu YouTube. E eu acredito que através da reflexão você consegue compreender que é fácil você começar a adicionar isso dentro das suas aulas, tá? Qualquer sugestão, às vezes você, por exemplo, teve uma ideia muito legal dentro de uma inteligência, compartilha comigo, deixa aqui nos comentários, pode se conectar comigo através do direct do Instagram, eu passo meu WhatsApp lá, eu acho que essa troca faz com que a gente consiga compreender melhor, crescer e até mesmo o ganho maior disso tudo são com os educandos, aqueles que estamos aí diretamente conectados para que o aprendizado seja mais significativo e evolutivo a nível de aquisição de elementos importantes para o seu desenvolvimento pleno, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.